Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje continuamos a nossa leitura do Consciência Quântica de Amit Goswami, e aí a gente vai falar hoje do capítulo 6, O Mundo dos Arquétipos. Além da mente se encontra o mundo dos arquétipos, que o filósofo Sri Aurobindo chamou de supramental. Na verdade, essa é uma descrição incompleta desse mundo, pois o reino da experiência, além da mente, vai também além das energias vitais que sentimos. Da mesma forma, podemos representar esses arquétipos em sentimentos que chamamos de sentimentos nobres, ou seja, aqueles sentimentos universais, vamos dizer assim, né? Logo, o supramental também é supravital, e ambos proporcionam contextos realmente interessantes para o nosso pensamento mental e o nosso sentimento vital. Com efeito, deveríamos chamar esse reino de mundo supramental vital. As intuições são um vislumbre desse mundo supramental, o mundo arquetípico do amor, da beleza, da verdade, do bem, da justiça, da plenitude, da abundância e do self. A menos que aprendamos a ser sensíveis às sutilezas das intuições, não poderemos explorar de fato esse mundo supramental. Quando nos tornamos sensíveis e prosseguimos, porém, damos início ao processo criativo, à energia de criação e cocriação, né? Quando seguimos nossas intuições até a essência de um arquétipo, fazemos nossa própria representação mental de nosso insight no arquétipo e a transformamos num produto que os demais podem apreciar. Dou a isso um nome de criatividade fundamental. Normalmente, porém, as pessoas interpretam criativamente os arquétipos a partir das experiências alheias, lendo um livro, por exemplo. Ao se aprofundarem, elas obtêm um insight secundário sobre o arquétipo naquele contexto, proporcionando por essa experiência indireta. Isso é o que chamo de criatividade situacional. Na criatividade situacional, tentamos resolver um problema mantendo-nos no mesmo nível que o problema foi criado. E como a gente sabe, a mente que vê um problema não vai ser a mesma mente que resolve o problema, né? A gente tem que olhar de outro ângulo para conseguir entender isso. Arquétipos e intuição. A visão de mundo quântica pressupõe que todos os mundos de possibilidades quânticas dos quais fluem nossas experiências estão localizados dentro da consciência, na forma do inconsciente. Temos 4 mundos da potencialidade, os quais provêm nos 4 tipos diferentes de experiências manifestadas. Evidentemente, o mundo físico é aquele qual estamos mais conscientes. Nossas experiências sensoriais advêm de nossas reações físicas a potencialidades que chamamos de estímulos físicos. Mas de onde vêm nossos sentimentos? Eles não vêm do mundo físico. Originam-se no movimento de energias do mundo da potencialidade vital. Claro que o físico pode influenciar o vital pela intermediação da consciência, e o vital também influencia o físico pela intermediação da consciência. Assim, esses mundos potenciais são mundos paralelos, interativos. O pensamento vem do mundo da potencialidade mental, da mente, né? Quando a consciência faz uma escolha entre possibilidades de significado, temos um pensamento. No mundo potencial dos arquétipos, porém, os objetos de possibilidade são os arquétipos. Os arquétipos podem ser objetos de possibilidade ou ondas de possibilidade. Na verdade, eles são objetos multifacetados. Esta é a razão pela qual descobrimos tantas facetas diferentes do mesmo arquétipo em situações distintas. A gente fala muito disso aqui, né? O arquétipo na sombra, o arquétipo na situação, vamos colocar assim, usual dele, e o arquétipo na luz, né? Pelo menos essas 3, resumidamente. Incrível, né? Agora, há apenas uma exceção: o arquétipo da verdade. A verdade é absoluta. O mundo arquetípico é um mundo da verdade. E por que a verdade não é multifacetada? Porque o universo precisa ser criado com um conjunto fixo de leis altamente refinadas. Assim, todos os objetos do domínio arquetípico, todos os arquétipos, têm valor da verdade. E é por isso, numa experiência criativa, que sempre sabemos com certeza o que sabemos. É aquela história que a tua intuição não mente. A tua intuição, quando você sente aquilo, aquilo não tem mentira. Aquilo tem a primeira impressão, sem o racional, sem a mente entrar no jogo, tá? E quando nós, como consciência não local, escolhemos determinada faceta dentre as possibilidades arquetípicas, experimentamos uma intuição. Mas o nosso corpo físico não tem capacidade para representar imediatamente a experiência intuitiva, ou seja, para criar uma memória direta dela. Assim, fazemos uma representação mental da intuição. Sabe aquele eu acho que é isso, né? O cérebro é capaz de criar uma memória dessa representação mental de modo que possa acontecer aquilo que chamamos de mensuração quântica. Quando recordamos uma experiência intuitiva, na verdade, estamos nos lembrando de uma representação mental da intuição, às vezes até como um déjà vu, por exemplo. Quando exploramos a intuição, estamos explorando o que há de mais avançado na evolução.
Vou ler de novo. Quando exploramos a intuição, estamos explorando o que há de mais avançado na evolução. Do ponto de vista da consciência, a evolução não é a evolução da matéria, como acreditava Darwin. É a evolução das representações materiais da consciência e de suas potencialidades sutis. O vital é representado primeiro, a evolução da vida, desde uma célula singela até os seres humanos. Depois, com o advento do neocórtex, ou seja, o córtex pré-frontal, a mente pode ser representada. Os animais, por exemplo, antes do advento do neocórtex, os animais eles tinham mente, mas experimentavam fazendo representações com os seus sentimentos, ou seja, os impulsos, né? Agora, o ser humano não, a gente tem o neocórtex, logo a gente consegue transformar isto em representação, em sentimento, em pensamento. Tá? De modo similar, no nosso estágio evolutivo, representamos arquétipos com a mente e as energias vitais, depois com o cérebro e órgãos do corpo, respectivamente. Quando somos visitados por um arquétipo supramental, como, por exemplo, numa experiência intuitiva, que você sente, mas não consegue colocar em palavras ainda, por exemplo, isso é super normal, né? Isso são etapas dentro do nosso cérebro que isso acontece. Ele chega até nós primeiro por intermédio da mente. A mente confere significado àquela experiência arquetípica do cérebro. E o cérebro, o neocórtex, faz uma representação do significado mental daquilo, ou seja, no segundo momento. Aqui a representação significa apenas a memória, uma memória de significado mental. Quando a memória é acionada, a mente reproduz o significado. No devido tempo, evoluiremos a ponto de poder incorporar diretamente o arquétipo. Então, aqui a gente tem a evolução da vida como a evolução da criação das potencialidades. Então, olha só, é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas eu vou ler para vocês aqui como que funciona. Então, começa de baixo, o mundo material, criador de mapas ou representações. Depois a gente tem a vida, o mapa do vital. Depois a gente tem a mente, o mapa do mental. Depois a gente tem o intelecto supramental, que é o mapa do intelectual. E depois a gente tem a subliminalidade ilimitada, que a gente ainda não acessou, né? E agora falando de evolução quântica. Vamos falar mais sobre o processo de evolução através de uma lente quântica. A matéria constrói formas complexas numa hierarquia simples, desde partículas elementares até átomos, moléculas e a matéria plena. O fluxo causal é único, de baixo para cima, e tudo isso ocorre na potencialidade. Então, moléculas de matéria formam uma hierarquia entrelaçada de dois componentes, nem de baixo para cima e nem de cima para baixo, mas ambos parceiros por uma causação circular, ou seja, movimento, tudo permanece em movimento. Mesmo que a gente está vendo aqui, ó, esse computador, esse telefone, o nosso corpo, isso vibra em movimento, é esse movimento circular, isso não tem parada, isso não é um sólido inanimado estanque, né? Quando essa hierarquia entrelaçada entrelaça em possibilidades se combina com a matriz vital da vida, a consciência reconhece a combinação e a vida começa com o colapso consciente. Aí a gente sente a vida nas coisas, né? Então é como o colapso quântico vai criar a vida e o seu ambiente. É aquela história. Quando a gente escolhe uma coisa, necessariamente as outras vão colapsar atrás de nós. É assim que funciona, né? Não existe como, e se, e se? E se eu escolhi aqui, tá escolhido aqui, acabou. O resto ficou para trás, o resto colapsa na linguagem quântica, né? Deste modo, numa célula viva, as macromoléculas de DNA e proteínas são as moléculas que formarão a hierarquia entrelaçada de causalidade circular. O DNA é necessário para formar proteínas, mas a proteína é necessária também para criar o DNA. Né? É retroalimento. A causalidade circular parece ocorrer num sistema autocontido. Essa é a base da autogeração da vida, que o biofilósofo Humberto Maturana chama de autopoiese. Olha que incrível, porque a gente tem hematopoiese e a gente tem a destruição celular, que eu esqueci o nome agora. Apoptose, né? Apoptose. E aqui a gente tem autopoiese, a autocriação, né? Então, assim a consciência é representada na célula de forma rudimentar. Ela se identificou com a célula e se percebe como algo separado do ambiente, de todas as outras moléculas ao seu redor. De início, os seres vivos só fazem representações do vital. E embora a consciência celular possa sentir, o self que sente, ele é bem primitivo.
Conforme a evolução avança, representações cada vez melhores das energias vitais foram tomando forma, e os órgãos cada vez melhores são manifestados concretamente para realizar as funções biológicas. Assim, passamos de uma única célula para múltiplas células, para os vertebrados, para os mamíferos, para os primatas e para os humanos. Em algum ponto dessa jornada, dá-se a evolução do neocórtex. O neocórtex é suficientemente complexo para criar um self individual, pensante, muito mais sofisticado do que o self celular. Em outras palavras, ele contém uma hierarquia entrelaçada mais sofisticada. Esse self tem acesso tanto aos sentimentos vitais quanto ao significado mental, pois o significado mental está representado no neocórtex. E, com o progresso da evolução, a mente pode atribuir significado não só àquilo que houve antes dos estímulos sensoriais e dos sentimentos vitais, mas agora também à própria mente, ao próprio significado. E até aos arquétipos supramentais, que só serão representados na matéria, no estágio posterior de evolução. E sempre que a mente atribuir o significado, o cérebro fará uma representação deste significado, deste pensamento. Então a gente tem a consciência e as possibilidades de significado mental. Tem o colapso quântico, o significado mental manifestado e a representação cerebral manifestada do significado mental. Vocês entendem que são 3 etapas aqui, né? Quando uma onda de possibilidade de significado colapsa como um pensamento mental, o cérebro faz a representação desse pensamento. E logo os outros não vão estar representados lá, tá? Incrível, né, gente? Muito bem. Bom, a gente tem da experiência ao arquétipo. Então, agora vamos voltar ao paralelismo psicofísico mostrado na figura 5. Do alto temos a consciência não local. Esse é o domínio da potencialidade, que contém 4 tipos de possibilidades: físicas, vitais, mentais, supramentais. Isso está fora do corpo, tá, gente? O colapso, a partir de um desses 4 tipos de possibilidade, pode gerar 4 tipos de experiências: sensações, sentimentos, pensamentos, intuições. Como exemplo, vamos supor que você conheceu uma pessoa e se sentiu atraído por ela. No início, você vê o corpo físico, que é uma imagem sensorial, mas você também pode ter um sentimento nos chakras inferiores, um sentimento sexual experimentado na forma de emoção. Ao mesmo tempo, pode surgir uma intuição. Eu gostaria de explorar o arquétipo do amor por meio dessa pessoa. Isso se traduz como um pensamento. Eu gostaria de conhecer essa pessoa. Perceba que a mente atribui um significado ao sentimento que vem do chakra, né? Mas ela também representa a ideia intuitiva, que é bem diferente. Eu gostaria de explorar o amor com essa pessoa. Parte dessa ideia costuma ficar oculta, mas ainda pode ser o começo de uma exploração do amor, pois a intuição gera um sentimento adicional, um pressentimento de que existe ali alguma coisa que merece sua atenção. Você não sabe o que, você sente. É a famosa química que a gente fala, né? Muito bem, dessa forma, o mesmo estímulo físico leva a todos os 4 tipos de experiência. A consciência medeia as interações, as diferentes potencialidades sempre que necessário. Ela também escolhe a causa e causa o colapso de cada uma dessas que não foram escolhidas, né? Lembra que quando uma alternativa avança, as outras atrás vão colapsar. E isso é normal, é assim que acontece, tá? O sim vai significar outros nãos. Portanto, a intuição é o começo da criatividade. Se você der prosseguimento ao pensamento intuitivo, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Isso pode envolver a exploração criativa do arquétipo do amor. Qual será a primeira coisa a acontecer se você der prosseguimento a essa intuição? Você talvez pense: como posso conhecer essa pessoa? Logo a seguir, você examina seus sentimentos e descobre que existe um sentimento sexual envolvido. Isso não é apenas do cérebro. Mas então você lembra de que havia mais alguma coisa, você pressentiu algo, revelando o envolvimento do chakra cardíaco. Esse sentimento do chakra do coração é uma escolha retardada que antecedeu a experiência do pressentimento. Mas você não foi sensível a ele. Talvez por força do hábito, talvez por medo, geralmente é medo, né? Que colocaram na nossa cabeça que isso não vale nada, né? E quando a gente fala que as respostas já estão todas dentro da gente, a gente já sabe. A questão é que a gente não escuta, e geralmente é por medo. Mas a gente consegue treinar isso, essa é a boa notícia, né? Geralmente, nossas experiências dos chakras são substituídas pelas experiências do cérebro. Veja só. Contudo, se aprendermos a ser sensíveis, ficaremos cientes de que o chakra cardíaco reage como se estivesse vibrando, ou formigando, ou se expandindo, né? É uma sensação de pulsão mesmo. E é aí que damos aquela segunda olhada. Olhamos novamente para conversar. Será, né? E dessa vez a experiência é bem diferente. Dessa vez estamos sensíveis ao coração.
Você escuta o seu coração, follow your heart, né? E percebemos que é definitivamente alguma coisa ali. E com isso, sentimos-nos motivados a ir em frente. Ou seja, escute o seu coração. E como assim escute o coração? Escutar o batimento do coração? Não. Escute o que ele sente. O que ele sente quando você sente alguma coisa. Fez bem? Bateu legal? Ou não? Não bateu legal? Não desconsidere essa informação nunca. Ela é a principal informação da nossa vida. Como devemos prosseguir? Geralmente, o sentimento predominante será a união física, que é possível porque o sistema imunológico das duas pessoas envolvidas, na forma de glândula timo, mais importante órgão do chakra cardíaco, está cooperando. A distinção eu, não eu, foi suspensa. Mas há ainda o componente cerebral. Os circuitos sexuais do cérebro têm um papel muito importante, criando muitas moléculas de endorfina e sentimento de prazer. O prazer torna-se uma das maiores motivações. Mas veja que é depois. Isso é no segundo momento. O primeiro momento é o quê? É a intuição, é o chakra cardíaco falando com a gente. Bom, infelizmente, essas moléculas de prazer, substâncias neuroquímicas, acabam se esgotando cedo ou tarde. Para alguns, isso acontece bem depressa. Para outros, o processo é mais gradual. Depois que as substâncias neuroquímicas se esgotarem, você terá de fazer uma escolha. Se quiser explorar o amor, terá de tomar a decisão de ir em frente. A escolha de ir em frente significa um comprometimento. Se você optar pelo comprometimento em vez de sair de cena, vai começar a explorar o amor incondicional. Esse comprometimento é uma parte muito importante da criatividade. Você precisa se manter na exploração, ou seja, o olhar de curiosidade. Saltos quânticos criativos não podem ser dados apenas por força do desejo. Eles são descontínuos, isso a gente já falou também algumas vezes, né? Não existe uma linearidade. De repente, assim, acontece alguma coisa que você. Parece que você viveu um ano em um dia. E muita coisa que há muito tempo atrás estava travada se resolve. Isso é um salto quântico, tá? Então, eles são descontínuos. Portanto, nada do que você fizer com continuidade poderá garantir um pensamento ou um pulo, um salto criativo. Por isso que muitas culturas esse comprometimento conduzem a um acordo social chamado casamento. Hoje, cada vez mais culturas acolhem casais que desejam se comprometer, tanto legalmente, por meio de casamento, romanticamente, seu compromisso explorar o amor incondicional. O movimento evolutivo da consciência livrou-se de um tabu ancestral das sociedades humanas para acelerar a exploração do amor. Por isso consideramos o casamento uma parceria comprometida. Dentro dessa estrutura de comprometimento, o processo criativo pode começar para valer, com foco. E muitas vezes é aquela história, né? Existe aquela explosão inicial, relacionamento, maravilhoso, depois a coisa vai esfriando, vai não se distanciando, mas vai mudando de prisma de visão sobre a definição daquele amor. Algo que antes era paixão, agora é amor ou não, né? Porque aí você pode descobrir outras coisas também, né? Mas o fato é que esse comprometimento te dá o espaço para que isso aconteça em saltos, e é bem isso mesmo, viu? Mas é preciso ter cuidado. Se o contexto arquetípico de um relacionamento de compromisso ficar importante, isso pode afetar o grau de dificuldade da jornada criativa. No caso de outro ser humano com quem você está explorando o amor, o contexto é claramente arquetípico. Porém, no caso de um relacionamento de negócios, como a relação com um cliente, o contexto arquetípico já está representado na forma de expectativas pré-determinadas ou até contratuais. Esse tipo de contexto conhecido provoca aquilo que chamamos de criatividade situacional e não intuitiva. No entanto, quando você inicia a exploração do amor no relacionamento humano, a criatividade situacional não vai funcionar, pois ela limita as possibilidades de criar sobre o amor. Então, são situações completamente diferentes. Você usa circuitos diferentes. E quando a gente se confunde nisso, né? Como muitas pessoas que, casamento é um contrato. Tudo bem, pode até ser um contrato, mas não é nos termos de um negócio, né? Então, a gente usa circuitarias cerebrais diferentes para isso, tá? Muito bem, continuando então. Se você agir dentro das normas sociais do comportamento conjugal, em pouco tempo irá se organizar e viver o amor segundo essas regras. Isso não é criatividade, na melhor hipótese é criatividade situacional, que eu acabei de falar aqui para vocês. A oportunidade presente no relacionamento de comprometimento é que você pode explorar níveis mais profundos do amor, sem representar papéis, sem expectativas sociais, até sem a expectativa de sexualidade em um determinado momento. Portanto, nos relacionamentos humanos, a exploração do amor deve ser sempre tratada na perspectiva da criatividade fundamental, que eu acabei de falar. É outro circuito, é outro caminho neuronal.
Tá? Muito bem. Mas como devemos explorar os relacionamentos de negócios, a solução de problemas ou desenvolvimentos de produtos? Por meio de brainstorming? Se é assim, o que decide a ocorrência de um insight, um salto quântico? Lembre-se que a criatividade, tal como estudamos até agora, é mental e é a descoberta de um novo significado. E esse novo significado, ele pode ter uma nova aplicação nos negócios. Insights sempre surgem para o indivíduo, mas a presença de um grupo pode criar uma intenção mais. Olha só, hein? A presença de um grupo pode criar uma intenção mais forte, ou seja, energia direcionada e um melhor acesso à consciência quântica do todo. Por isso, brainstorming pode ser eficiente para tomar decisões de negócios ou obter insights criativos, desde que as pessoas que participam da sessão estejam sintonizadas umas com as outras. Eita, esse livro é muito bom. Campo, gente, campo de decisão, né? Mas os contextos arquetípicos dos relacionamentos humanos não podem ser explorados se nos mantivermos dentro de antigos contextos e significados. Eles exigem a criatividade fundamental, e não a situacional, que nos leva para além do nível do qual a situação foi criada. Ninguém pode lhe dizer como amar incondicionalmente. Tudo que outras pessoas podem lhe dizer é o que deu certo no caso delas. E se você pensar bem, isso nunca vai funcionar no seu caso, pois a sua situação é bem diferente. Portanto, você precisa mesmo olhar diretamente para o próprio arquétipo, a fim de aprender o que implica o amor incondicional no seu contexto específico. Nossa. E é isso que chamamos de exploração da criatividade fundamental. Basicamente é aquela história, olhar para dentro, olhar para o self, olhar para o seu coração. O que o seu coração, entre aspas, diz, sente. É daí que vai vir a resposta, incrivelmente, tá? Bom, a gente continua amanhã, a gente vai continuar lendo contextos arquetípicos, que vai estar dentro do capítulo 6 do livro Consciência Quântica, de Amit Goswami, que é um cientista, é um físico quântico, que é um dos pais dessa exploração, que fala sobre o multiverso, muitas camadas, e aí ele fala muito dos sintomas e do corpo, e de como o nosso corpo muitas vezes está dando respostas pra gente que a gente ignora, né, através desses sintomas, e é disso que a medicina simbólica trata muito, né? Aqui, se você quer entender melhor todo esse arcabouço, né, relacionado aos sintomas, aos sonhos, às sincronicidades, aos arquétipos, e como a gente identifica eles. Dentro da Biblioteca Mística da Medicina Simbólica você encontra tudo isso. A gente tem o curso base e a biblioteca. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube abaixo o nosso canal @medicina_simbólica para você acessar esse link. Aqui no TikTok você responde medicina que eu consigo passar para vocês isso aí, tá bom? Até!